A Nintendo Switch 2 custa 500 €, o que é literalmente mais caro que uma PlayStation 5. E portanto hoje temos que ir à procura da resposta à pergunta: será que vale a pena gastar esse dinheiro todo nesta menina? Também vamos olhar para alguns acessórios e vamos experimentar jogar numa Switch em 4K, que é uma coisa que eu nunca esperei dizer. Mas antes de mais, apreciar, pá. Passaram 8 anos desde a primeira Switch. Será que temos um upgrade bom? No papel, pá, parece, Rui, mas já pensaste tu há 8 anos ainda nem eras maior de idade? Epá, também era preciso trazer isso para aqui. Quando esta menina saiu, tu ainda nem uma jolinha podias ver. É verdade, é verdade. E portanto, muita coisa mudou. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Isto é sempre aqueles momentos bons de um canal de tecnologia. E se estão a perguntar aqui relativamente ao cenário, está como o número. Em transição. Epá, tu não me disseste isso. Epá. Só para comparação, vamos só aqui. Ok? Que grande cena! Oh, Rui, tu não estás preparado. Grande. What? Lá está, isto é daquelas coisas que tu lês 6.2 polegadas versus 7.9. Mas nada te prepara e ainda nem ligamos o ecrã. Está como tu, oh, Rui, está crescida. Tá. Temos aqui também 9 Joy-Cons, um cabo HDMI dos belos que é necessário e depois estas duas situações para juntares aos Joy-Cons que eu vi há 8 anos atrás quando fiz o unboxing da Switch original, vi quando fiz o unboxing da Switch OLED e agora estou a ver estes e também nunca mais os vou ver. Ora bem, novidades, carregador de 60 watts e um cabo que vai servir para usares do carregador para a dock ou do carregador diretamente para a Switch, que me parece um bocado pequeno. Pois isto, pá, podia ser um bocadinho maior, mas também, mano, é um cabo USB-C, se precisares de um maior, podes comprar. Relativamente aqui aos Joy-Cons, posso dizer que eles estão bastante maiores e é perceptível a primeira vez que pegares nos que são mais confortáveis do que os da Switch original. Pelo simples facto de serem maiores, são melhores. Eu só quero ver uma situação. Diga lá. Que é, quando os conectares aí ao ecrã, Pois é. aquele wobblingzinho, sabes? Achas que há wobbling? Eu espero que não. VAR vai ver. É verdade. Os botões são semelhantes a antigamente, tens aqui os dois triggers e depois o habitual. Mas a Nintendo para mim ganhou numa coisa e já vamos experimentar, que é os Joy-Cons também podem ser usados como um rato. E tu dizes assim, Bernardo, mas isso não tem muita utilidade. Ao que eu te respondo, é mais uma funcionalidade, não tens que pagar mais por ela, não tens que meter aqui mais nada, ok? Eles aconselham que tu metas as coisinhas para ser uma experiência mais smooth, mas eu não vou fazer. E tudo isso é possível porque tens aqui um sensor óptico. Ora, a outra grande novidade relativamente a estes Joy-Cons é que antigamente tu para meteres e tirares tinhas que fazer assim e agora eles são magnéticos. Vamos lá ver. Olha. Ixi. Boa cena. Mano, eu adoro. Um bom magnet. Ganhas-me logo. Mano. Não faz? Estava à espera, sobretudo por ser magnético, que isto tivesse wobble, mas olha, eu diria que estes movimentam-se mais do que estes, já. Man, e o feel, esta consola, isto é uma consola a sério. Isto aqui, na altura, muito giro, muito divertido, mas parecia um bocadinho brincar. Isto aqui, isto é uma consola a sério. Ok. Não é, Rui? Sim, 100%. Respeitamos o crescimento ao longo de 8 anos. Super respeitado. E tem aqui um bom toque, é quando apoias na mesa, tem aqui umas borrachazinhas para a tua Switch 2 não bater na mesa. Quando quiseres tirar o Joy-Con, carregas aqui e tiras. Man, muito melhor! Mas é que nem tem nada a ver. Isto é, man, até agora sinto que é a maior inovação. Está muito bem conseguido. Sim. Pois o problema é, e se dobrares um pino daí? Eu acho que o próprio conector tem alguma margem para se mexer, para não dobrar a pino. Aqui na Nintendo Switch antiga, todos nos lembramos desta abominação da natureza. Man, bem podre. eu nem... Depois é isto, depois ficava tipo assim, depois tal... Stand bem podre. Abominável. Esta Switch é dos tempos do bem podre, é verdade. É verdade. Grande memória. Pois é. Na Switch OLED já melhorámos, mas agora esta aqui... Mano, isto é uma stand. qualidade. Dá para ir assim até aqui, man, o ângulo que tu quiseres. Só me pergunto, se começar a ficar solta com o tempo, se há maneira de apertar ou não. Mas houve muito bom upgrade, porque quando falamos da Nintendo Switch, nós não falamos da consola que consegue rodar os jogos com mais FPS, nem um computador para jogar GTA 6. Nós falamos de um dispositivo que nos entretém e que nos diverte. E estas pequenas melhorias realmente vão fazer muita diferença na experiência de jogo. E agora, vamos ver o maior upgrade de todos, que é o ecrã. Estamos a falar de um ecrã que passa de 720p para 1080p
e passa de 60 Hz para 120 Hz. Infelizmente não é OLED, é LCD. Se me perguntares porquê, eu vou aqui para dar um palpite. 2027, 28, Nintendo Switch 2 OLED. Vamos ver. Fala que esta mesa também já não dura para sempre. Mano, o ecrã é mesmo outra cena, Zé. Mano, isto parece uma cena de brincar. Além de ser maior, as cores são mais vibrantes, o ecrã é mais brilhante, são coisas que tu notas logo. Entretanto, enquanto ela está a atualizar, dizer-te que agora tens uma porta USB-C aqui em cima, além da porta USB-C aqui em baixo, depois também tem aqui por trás um slot para um cartão microSD Express, e a consola já tem 256 GB de armazenamento, portanto tu vais conseguir fazer aqui uma consola com 512 GB, por exemplo. E Rui, dar props à Nintendo por ter metido uma porta USB-C extra aqui em cima. Era muito chato tu queres estar a jogar e com a consola pousada e a carregar. Aliás, não dava, né? Agora é tranquilo, está pousada, ligas aqui em cima, tudo bem com o mundo. Se bem que também basta virares ao contrário. Ah não, porque depois a stand não dava. Quer dizer, se calhar não dá. Eu juro que vi tipo aí uma rodinha do Windows em cima. Agora deixa lá ver aqui metendo isto. Ok. Isso é o quê? É tipo um acessório para quando queres estar a jogar no sofá, ou então assim também. E não queres ter os Joy-Cons na mão. Pá, não é a coisa mais confortável do mundo, mas mais uma vez, vem incluído na caixa, eu curto. E para tirar, mano, eu juro que isto é uma das cenas mais satisfatórias que eu fiz este ano em tecnologia. Vai lá, vai lá. É estes botõezinhos aqui atrás, assim para dentro, tal. Ei! What? Nem? Mano, ganda feeling. Isto é bem satisfatório. Gostei. Outra coisa que vem na caixa é a dock, para depois utilizares para ligares à televisão. Tens aqui duas portas USB normais de lado, tens porta Ethernet aqui, tens sim senhora. Mas esta dock agora tem um truque novo, tu até consegues ver aqui assim, que é uma ventoinha para ajudar a Nintendo Switch a ficar mais fresca e assim conseguir consumir um bocadinho mais de energia para ter ainda mais performance. Portanto, o que vai acontecer é que quando estás a jogar assim, não vais ter a performance máxima da Switch 2. Quando meteres na dock, ligada à televisão, vai. Ora, enquanto ela está aqui a atualizar, é uma ótima altura para olharmos para os acessórios e para te falar do patrocinador 2, a Trade Republic. Estamos a falar de um banco alemão totalmente licenciado, onde os teus depósitos estão garantidos até 100 mil euros e que já conta com mais de 8 milhões de clientes na União Europeia, sendo que criar uma conta é grátis. E tens vários benefícios, mas na minha opinião, acima de todos. Quando tens lá dinheiro à ordem, tu vais receber uma TANB anual paga mensalmente de 2% sem qualquer tipo de condições. É só teres lá o dinheiro. E isto, claro, é ótimo para usufruir de juros compostos, sendo que depois, se quiseres gastar esse dinheiro, claro, tens um cartão físico, como em qualquer outro banco, ou também uma versão digital para fazer as tuas compras. Mas atenção que na maioria das compras que fizeres ainda vais ter 1% de saveback reinvestido automaticamente num plano de investimentos à tua escolha. E a Trade Republic também é ótima para fazeres investimentos, porque tens lá uma aplicação super intuitiva, onde facilmente podes comprar um ETF de SP500 ou uma ação da empresa onde queres investir. Eixe, é pequenina, tal como o esforço requerido para criar uma conta na Trade Republic. Como já sabes, é grátis, portanto se quiseres experimentar tens o link na descrição. Ora bem, temos aqui os acessórios todos e agora vamos ter que ter uma conversa um bocadinho mais chata. Relativamente aqui à caixinha para levar a Switch de um lado para o outro, perfeito, tem aqui espaço para os jogos e esta parte aqui almofadada acomoda o ecrã da Switch, portanto, bom acessório. Relativamente ao Pro Controller, se vais usar muitas vezes a Switch no teu sofá e tu sabes se és esse tipo de pessoas, então é uma coisa que eu recomendo. Eu pessoalmente gosto muito de estar a jogar no sofá e em vez de ter que usar os Joy-Cons, isto aqui é muito, mas muito mais confortável, na minha opinião, vale o preço. Ele até tem aqui dois botõezinhos extra em baixo. A única coisa que eu melhorava neste comando era meter aqui uns pinozinhos para depois carregar numa dock em vez de ter que carregar com o cabo. Aliás, nem entendo porque é que eles não fizeram isso. Nem entendo, né? Eu também não entendo. O cartão de memória, uma vez que os jogos vão ser pesados, pode ser uma boa ideia, mas diria que é aquela coisa que tu não tens que comprar logo quando compras a consola. Os 256 GB vão-te chegar para o início. Ainda assim, dar props à Nintendo por nos permitir expandir a memória com um cartão normal, em vez de ser uma coisa que só a Nintendo vende. Fica aqui escondidinho atrás da stem. Ora, com as tuas capacidades detetives, já conseguiste perceber que o meu problema está aqui com esta situaçãozinha. Dar só um apontamento positivo, que é tu consegues fisicamente tapar a câmara, mas esta câmara 480p custa 60 euros. Quê? Não entendi. Calma. Como é que...
Pronto. Então, mas E pergunta-me lá o que é que podes fazer com esta câmara. o que é que pode-se fazer com essa câmara? Epá, é assim, supostamente vai haver alguns jogos, já há mas vai haver mais jogos em que tu podes, tipo, ficar dentro do jogo, a câmara recorta a 480p, e se tiveres a câmara muito longe, nem sei qual é que vai ser a resolução, mas o principal uso da câmara é usares no novo Game Chat da Nintendo, em que basicamente tu estás a jogar com os teus amigos, tens a câmara aqui e depois eles podem te estar a ver enquanto estás a jogar, ele recorta-te automaticamente, tipo o Discord com câmara, mas que custa 60€. Apesar de tu já teres um telemóvel, um computador, que se quiseres ligar um Discord com câmara, podes, grátis. Ou comprar simplesmente uma webcam 1080p. E depois também há essa, que é, funciona com outras webcams, não precisa de ser esta, o que props para a Nintendo. O que é que me chateia mais? É que este serviço do Game Chat, por enquanto, vai ser gratuito, vais poder ver os teus amigos, não sei o que, acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz quando está a jogar, mas entendo sobretudo noutros mercados, não tanto o europeu, mas se calhar o mercado japonês, pá, possa fazer algum sentido. Agora, a partir de 31 de março de 2026, este serviço deixa de ser grátis e passa a estar incluído no Nintendo Online Membership. É tipo o PS Plus da Nintendo. Portanto, eles dão-te um serviço, mas dizem-te logo, olha, mas isto não vai ser grátis. É só agora este ano que é para te habituar, para depois tentar convencer a comprar a cena online, que vai ser uma subscrição anual naturalmente. Posto isto, está na hora de instalar aqui uns guinhos e ver como é que o bicho mexe. Passaram então 2 dias, já instalei os jogos todos, já estive a experimentar e sinto que já tenho aqui informação suficiente para respondermos à pergunta: será que esta menina vale ou não os 500€? A primeira coisa que tenho que dizer é que a questão dos jogos está uma confusão. Ora bem, existem jogos para a Nintendo Switch 1 e jogos para a Nintendo Switch 2. Com os jogos da Switch 1 que tu já compraste, que são teus, tu não vais ter nenhuma melhoria visual que tire partido da performance extra desta Switch 2, exceto aumentar um bocadinho as FPS. Imagina, se estás a jogar um jogo que de repente cai para 20 FPS, então esse jogo vai conseguir correr a 30 na boa. Mas se quiseres tirar partido de melhores gráficos, mais FPS, então tu vais precisar de jogos para a Switch 2. Mas depois aqui é que entra a confusão. Existem jogos para a Switch 2 como o Pokémon que são simplesmente um upgrade grátis, mas também existem jogos como o Zelda em que existe o upgrade, mas tu tens que pagar. Só que se tiveres a membership online da Nintendo, aí já é grátis. Mas existem outros em que tens mesmo que pagar e são 2 jogos separados. É confuso como caraças. E o que tens tirado aqui é que talvez possas vir a ter que gastar mais dinheiro, mas não é garantido. Agora, o ponto principal desta consola é ter mais performance. E aqui tu tens 2 modos de jogo. Basicamente, aqui com ela na mão, tu vais conseguir, como tens um ecrã Full HD, vais conseguir jogar aqui até 120 FPS, dependendo do jogo e se o jogo estiver otimizado. Já quando ligas a uma televisão, tu vais conseguir jogar até 4K 60 FPS ou 1440p 120 FPS, mas claro, a televisão tem que ser compatível com esses valores. Relativamente à experiência de jogar aqui, o que eu te posso dizer é que não existem quedas de frames, a experiência é muito boa, ao contrário da Nintendo Switch 1, e atenção, isto aqui já é o Pokémon Scarlet, para a Switch 2, tu tens gráficos muito fixe comparado com aquilo que era a última geração, e tens uma experiência de jogo completamente smooth, onde os gráficos, atenção, não são extraordinários, mas a Nintendo nunca foi sobre isso, sempre foi muito mais sobre divertir-te a jogar um jogo que só podes jogar aqui. Se quiseres gráficos topo, aí vais para PC, mas o que eu te quero dizer é que os gráficos não intercedem no meio da experiência, ou seja, puxam-te para dentro da experiência. E tenho-te confessar que eu levei a Switch para casa, ontem foi feriado, e a minha cena foi: vou experimentar um bocadinho de cada jogo para depois conseguir dar a minha opinião. E o que acabou por acontecer é que eu acabei a ser puxado durante 7 horas, e se isto não te diz o quão divertido é usar esta consola, então nada diz. Foi algo que eu não estava à espera. Eu não sou uma pessoa que todos os dias perca-se 4, 5, 2 horas a jogar, eu jogo muito pouco, e senti aqui, já estou no quarto ginásio do Pokémon, adorei, foi divertido. Agora, a melhor experiência que vais ter no que toca a usar esta Switch 2 em termos de gráficos vai ser o novo jogo do Mario Kart, que, atenção, é exclusivo para a Switch 2, e atenção que daqui para a frente eu acredito que a maior parte dos jogos vão ser exclusivos para a Switch 2, para, claro, os desenvolvedores poderem fazer um jogo melhor. Se calhar não ainda este ano, mas a partir do próximo ano, se quiser jogar títulos novos, eu acho que vais mesmo ter que ter uma consola desta. E aqui sim, bem mais do que no Pokémon, tu consegues ver uns gráficos acima de tudo o que conhecias na Switch antigamente. Se isso impacta imenso um jogo como o Mario Kart, eu acho que não.
Agora, tu olhas para todo lado, a experiência é muito smooth, a frame rate é como algo que nunca vi numa Switch. E lá está, acima de tudo, acaba por ser uma boa experiência que te faz estar dentro do jogo que tu estás a jogar. Agora, vamos ver pela primeira vez o que é usar uma Switch em 4K numa televisão. A equipa dock. E atenção que tens aqui tanto a resolução da TV, como se quiseres, por exemplo, a saída a 120 Hz. Man, isto é uma experiência. Efetivamente, mesmo aqui de perto, e estamos a falar de uma TV de 88 polegadas, é sharp. Eu diria que estamos tranquilamente a 60 Hz, ou muito perto disso, mas eu diria que estamos a 60, já. Oh, Rui, é máquina, não? É máquina, e está bem à vontade de jogar. Então, mas a seguir já pegas um Joy-Con, eu pego o outro e fazemos já aqui uma corridinha a ver quem é que é o champignon. Bora. É que tu já estás a ver aqui primeiro, não é, oh, Rui? Isto aqui brincar no parque. É as corridas, olha aqui o Apex. Pois é. E aquela situação do rato funciona mesmo. Diz-me assim, é a cena mais útil de sempre. Não, mas como eu te disse, está cá, não pagaste mais por isso, portanto, perfeito. Falta-me falar da bateria. E aqui, se tu estiveres habituado a uma Switch, então tu não vais estranhar, porque estamos a falar mais ou menos da mesma gama, tipo, entre as 2 e as 3 horas, dependendo do jogo. Claro que se for um jogo muito mais leve, se calhar consegues esticar para as 4. Eu, por exemplo, no Pokémon conseguia 2 horinhas e pouco. Honestamente, está longe da bateria que eu desejava para um dispositivo destes, que eu acho que deveria ser, pelo menos 6 a 8 horas. Só para, imagina, vais num avião, consegues estar a jogar sem estar a preocupar com powerbanks ou com cabos. Aliás, nem me importava que eles tivessem feito assim a Switch mais rechonchudinha, mais pesadinha, mas com mais bateria. Ainda assim, temos que responder à pergunta, será que vale a pena gastar 500 euros nesta menina? E a primeira coisa que eu quero que tenhas noção, e se calhar se tens uma Switch já sabes, nunca são 500 euros. Claro que isto é válido para qualquer consola, mas estamos a falar de 500 euros, mais acessórios, mais jogos que não são nada baratos, mais a membership online. E depois, quando comparamos o preço a que chegamos com o preço de uma PS5 ou até de um PC, começa a ser um bocadinho difícil de justificar. Só que tu tens aqui jogos como Mario Kart, Zelda, Pokémon, que se tu os quiseres jogar, jogas aqui ou não jogas tudo. E essa eu acho que é a razão principal para comprares uma Switch 2, querer jogar os exclusivos da Nintendo. Tipo, não compres isto para jogar o Cyberpunk 2077, para isso podes comprar um PC handheld daqueles, mesmo preço, e vai-te permitir jogar muito mais jogos com melhor qualidade. Agora, se queres jogar esses jogos e não tens uma Switch, eu tenho que dizer que esta Switch 2 é melhor que a Switch OLED em todas as maneiras, menos no ecrã. É melhor numa parte do ecrã, é pior noutra, porque não é OLED, mas overall a experiência é bem melhor. Portanto, se tiveres 500 euros para gastar e quiseres uma Switch, não tiveres nenhumas, eu consigo sem problema nenhum recomendar a Switch 2. Agora, se me perguntares assim ao Bernardo, mas eu já tenho a Switch OLED, achas que devo gastar mais 500 euros e comprar essa menina? Aqui fica mais duro. Sinto que esta Switch 2 é uma evolução, não uma revolução, pelo que te diria, se calhar espera mais um tempo e eventualmente pode ser este ano, pode ser para o próximo. Esta menina vai estar em promoção, nós sabemos que vai estar, já vão ter saído mais jogos para a Switch 2 para poderes também tirar melhor partido daquilo que são as capacidades em termos de performance desta menina e, portanto, vais conseguir comprar uma consola mais completa em termos de ecossistema, vais conseguir um preço mais baixo na consola, provavelmente, e, entretanto, vais-te divertindo com a Switch que já tem. No entanto, o cash de cada um a cada um pertence, portanto, diz-me aí nos comentários se vais buscar uma menina destas ou não.